Povo de Deus, abra sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo de número 20. Para mim, este é a referência bíblica trocada aí. Mas é Atos, capítulo 20, de 1 a 17. Para mim, este é o capítulo mais belo do livro de Atos. Por isso, é bem provável que nós vamos gastar muitas mensagens desembrulhando esse capítulo. Além das epístolas pastorais, além das cartas de Paulo a Timóteo e Tito, este capítulo, em toda a Bíblia, é o que mais contém informações sobre como deve ser o ministério cristão, o ministério pastoral, a vida da igreja ao redor da palavra de Deus. Hoje nós vamos introduzir este tema, nós vamos ler do verso 1 ao 17, eu farei algumas considerações sobre a receita de Paulo para nós conseguirmos mudar o mundo. E na próxima mensagem, Deus permitindo, nós mergulharemos no texto e seguiremos passo a passo. Mas é muito importante você prestar atenção no que vamos ler agora, do verso 1 ao 17, porque aparentemente é uma narrativa que tem nada a ver conosco. Mas eu quero, ao final, neste domingo e na próxima mensagem, eu quero mostrar para você o quanto este texto fala com cada um de nós de fato. Não existe nenhum ensino teológico explícito nesses versículos, mas a atitude e a motivação de Paulo e a atitude de Paulo, tudo isso tem muito, mas muito, a te ensinar, inclusive para a sua segunda-feira, para a sua terça-feira, para o seu dia a dia. Quero que você entenda e veja isso. Então nós leremos do verso 1 ao 17 de Atos capítulo 20, e eu quero que você preste atenção em como Paulo tinha a igreja local como instrumento de Deus para mudar o mundo. A igreja local como instrumento de Deus, como embaixadas do reino de Deus para mudar o mundo. Atos 20, de 1 a 17. Passado o tumulto em Éfeso, Paulo vai deixar Éfeso depois de 3 anos praticamente, ministrando em Éfeso, a capital da Ásia Menor. Passado o tumulto em Éfeso, Paulo mandou chamar os discípulos da igreja de Éfeso e os encorajou. A palavra grega aqui é a mesma usada para descrever o consolador, Parácletos. E Paulo os encorajou. Então se despediu deles e partiu para Macedônia. Paulo estava na Ásia, foi para Macedônia, região de Filipos. Enquanto estava na Macedônia, olha o verbo de novo, encorajou os discípulos em todas as cidades por onde passou. Em seguida desceu a Grécia, Atenas, Corinto, região da Grécia, onde ficou por 3 meses. E foi neste período, em Corinto, na Grécia, que Paulo escreveu Romanos. Quando se preparava para navegar de volta à Síria, Antioquia da Síria, região de muitos conflitos ainda hoje,
Paulo descobriu que alguns judeus conspiravam contra a sua vida. Havia uma trama diabólica para matar Paulo. O que você faria diante disso? Desistiria da missão? Teria você dito, poxa, eu estou aqui me entregando para Deus, me desgastando para Deus e o que sempre não me falta é gente querendo me matar. Teria você desistido? Paulo descobriu que alguns judeus conspiravam contra a sua vida e decidiu voltar pela Macedônia. Em vez de navio, tomou o trecho por terra, estrada. Alguns homens viajavam com ele. E eis aqui algumas dicas de nomes para o seu primeiro ou próximo filho. Sópatro, filho de Pirro, de Bereia. Esse Sópatro era da igreja em Bereia. Por que esses homens estavam viajando com Paulo? Lembra que Paulo estava recolhendo ofertas para levar para a igreja de Jerusalém? E cada igreja enviou um representante. O representante da igreja de Bereia foi Sópatro. Aristarco e Segundo, de Tessalônica, região da Macedônia. Gaio, de Derbe. Timóteo. E Tíquico e Trófimo, olha que nome para gêmeos, Tíquico e Trófimo, da província da Ásia. Eles foram adiante, e preste atenção no pronome, terceira pessoa do plural. Eles foram adiante e esperaram por nós. Lucas se inclui. A última vez que o pronome na terceira pessoa do plural, nós, apareceu, ou seja, indicando que Lucas estava junto, foi lá em Atos 17, depois deles terem deixado a igreja de Filipos. Então, de Atos 17 até o capítulo 20, verso 5, onde estava Lucas? Estava em Filipos. Você consegue imaginar que o primeiro pastor da igreja de Filipos, e carta escrita a essa igreja, nós lemos na carta aos Filipenses, o primeiro pastor dessa igreja foi Lucas. Você já pensou? Tendo concluído a obra em Filipos, Lucas se reencontra com Paulo em Troade. Verso 6, terminada a festa dos pães sem fermento, Lucas junto, embarcamos num navio em Filipos. Lucas deu tchau para a sua igreja. Quanto tempo Lucas ficou ali, a julgar pelo tempo de Paulo em Éfeso? Cerca de 4, 5 anos, pastoreando a igreja de Filipos. 5 dias depois, nos encontramos em Troade, onde ficamos uma semana. No primeiro dia da semana, nos reunimos com os irmãos de lá, da igreja em Troade, para partir o pão, celebrar a ceia. Paulo começou a falar ao povo e, como pretendia embarcar no dia seguinte, continuou pregando até a meia-noite. Glória a Deus! Eu queria ouvir esse sermão. Se você tem curiosidade para saber qual era o teor da mensagem de Paulo, eu posso te dar uma dica. Leia as cartas de Paulo. Leia as cartas dele. É o teor do sermão. Muitos dos temas, se não outros tantos, mas muito dos temas do que Paulo pregava está, sem dúvida, explícito nas suas epístolas.
Interessante que esse povo se reuniu para cultuar, nós vamos falar mais sobre isso na próxima mensagem, mas eles se reuniram à noite, porque como era um mundo gentílico, o domingo, o dia do Senhor, ainda não era observado como passou a ser. Eles reuniam à noite, após o dia de trabalho, no domingo. E o culto foi até a meia-noite, num primeiro momento. A sala no andar superior, onde estávamos reunidos, era iluminada por muitas lamparinas. Por que Lucas incluiu isso? Lucas era médico. Ele está preparando o cenário para você entender o que vai acontecer. Muitas lamparinas. Quem cresceu ao redor de lamparinas ou já conviveu em chácara, fazenda com lamparina? O que lamparina costuma fazer? Solta fumaça. Eu me lembro, menino com a cara perto da lamparina, saía, olhava no espelho, cara preta. Quando não queimava os cílios. Fumaça de lamparina. Aquele lugar pequeno, apertado, muita gente reunida. Foi faltando oxigênio. É isso que Lucas quer que você entenda, pelo que ele vai contar agora. O discurso de Paulo se estendeu por horas. E um jovem chamado Eutico, a palavra grega para jovem dá a ideia de que ele era um pré-adolescente, entrando na adolescência. Mostrando que nos cultos da igreja primitiva, pré-adolescentes, adolescentes reuniam-se com a igreja. Não tinha essa como muitas igrejas contemporâneas. Escandalosamente, ao tempo que tem um culto para a igreja e para os adultos, faz um paralelo para adolescentes e jovens. Isso não existe no Novo Testamento. É loucura isso. Eutico, que estava sentado no parapeito da janela, como qualquer jovem adolescente, sentado lá batendo as pernas assim, Paulo pregando e ele batendo as pernas. Plap, plap. Paulo pregando. Também, provavelmente, para pegar ar, não sei. Ele foi ficando muito sonolento. Por fim, adormeceu profundamente. A ideia de que ele lutou contra o sono até cair no sono. Bum! Caiu de uma altura de 3 andares e morreu. Morreu mesmo. Lucas era médico. Ele estava lá, ele checou, ele viu. O menino morreu. Paulo desceu, inclinou-se sobre o jovem e o abraçou, exatamente como já tinha feito no passado Elias, Eliseu, apóstolo Pedro. Deitou sobre o menino e Paulo desceu, inclinou-se sobre o menino e o abraçou e disse: não se desesperem, o rapaz está vivo. Então todos subiram novamente, partiram o pão, celebraram a ceia, comeram juntos. Interessante, Paulo continuou a lhes falar até o amanhecer. E depois partiu. Enquanto isso, o jovem foi levado para casa vivo. Vamos levar esse menino para casa, sabe lá se ele cai de novo? E todos sentiram um grande alívio. Ufa, que bom que aquele menino foi dormir. Paulo foi por terra até Assos, onde havia definido que devíamos esperar por ele, enquanto nós fomos de navio. Por que ele foi por terra e os outros de navio? Lembra? Queriam matar Paulo. Paulo usou de prudência. Encontrou-se conosco em Assos e navegamos juntos até Mitilene. No dia seguinte, passamos em frente à ilha de Quios. No outro dia, atravessamos para a ilha de Samos. E um dia depois, chegamos a Mileto. Paulo havia decidido não aportar em Éfeso, pois não queria passar muito tempo na província da Ásia. Imagina Paulo aportando em Éfeso, tendo que receber todos os crentes que o amavam tanto. Ia atrasar a viagem dele para Jerusalém. Ele não queria
passar muito tempo na Ásia, então ele parou em Mileto, próximo de Éfeso. Ele tinha pressa de chegar a Jerusalém, se possível, para a festa de Pentecostes. Por isso, em Mileto, mandou chamar os presbíteros da igreja singular. Presbíteros não é coisa de presbiteriano, é coisa de igreja do Novo Testamento. Na visão batista, lá nas suas origens, uma igreja, ela é governada pela congregação e ela é liderada por presbíteros. Mas isso, quando nós chegarmos aqui, a gente vai ver melhor. E termina aqui a palavra de Deus, a leitura da palavra de Deus. Que texto! Que texto! Mas deixe-me começar com esta afirmação. Este mundo está perdido. Essa frase é comum nos lábios das pessoas. Costumamos empregá-la para situações mais extremadas, desde uma cena cômica, quando se brinca com alguém dizendo, esse mundo está perdido. Passando pelas crueldades cometidas em lares, nas ruas, periferias e favelas brasileiras, até as cenas estampadas em vídeos e fotos que circulam na internet, nas redes sociais, retratando as tão abjetas e malíssimas atrocidades cometidas pelo grupo terrorista Hamas em Israel contra, inclusive, bebês e idosos. Em face de tudo isso, a gente costuma dizer, o mundo está perdido. A pergunta que tem ressoado na minha cabeça nesses últimos dias é a seguinte: será que nós acreditamos mesmo, de fato e de verdade, que este mundo está perdido? Será que a gente acredita que o mundo está perdido? Seja honesto. Perdido não apenas no sentido de que parece não haver mais rumo, não há mais prumo, não há mais esperança para as coisas melhorarem, mas perdido principalmente no sentido de que este mundo, por causa do pecado, já está condenado pelo juízo justo de Deus. Será que o mundo acredita mesmo que o mundo está perdido? Pior ainda, gente. Será que os crentes, os cristãos, acreditam mesmo que o mundo está perdido? Quando eu observo o teor de postagens no Instagram, quando eu vejo o jeito de pessoas nas ruas, shoppings e na academia, quando eu testemunho a postura e as palavras de alguns indivíduos, inclusive cristãos, eu concluo que para nossa mais profunda tristeza, a gente não acredita de fato que o mundo está perdido. É só chavão. Virou clichê expressar-se dizendo, o mundo está perdido. A gente não acredita nisso. A julgar pelas posturas, pelos tipos de coisas nas quais gastamos nosso dinheiro, nosso tempo, nossos melhores momentos. A gente não acredita que o mundo está perdido, para nossa tragédia. Mas não se iluda, o mundo está sim perdido. O mundo está perdido porque o ser humano se rebelou contra o seu Criador. O ser humano se rebelou e insiste em viver em rebelião contra o Messias Jesus. É por isso que o mundo está perdido e condenado. João capítulo 3, verso 18. Quem não crê no Messias Jesus já está condenado por não crer no Filho único de Deus.
O mundo está perdido, o mundo está condenado, e só há uma esperança, apenas uma esperança de salvação e de paz e de restauração de todas as coisas. O Evangelho de Jesus Cristo. E quem tem o Evangelho não é a ONU, não são as superpotências do mundo. Quem tem o Evangelho são as embaixadas do Rei Cristo, espalhadas pelo mundo, embaixadas essas que chamamos de igrejas locais. O Evangelho de Jesus Cristo é a única esperança de paz e de salvação para este mundo perdido. Cristo, o Cristo crucificado e ressurreto, é a única esperança de paz, paz com Deus, paz de consciência, paz com o próximo, desde a faixa de Gaza, entre Israel e palestinos e muçulmanos, passando pela Rússia e a Ucrânia, e as ruas e favelas do Brasil, até a sua casa e o seu coração. Cristo é a única esperança de paz, paz com Deus, paz de Deus, paz com o próximo. Deixa eu te mostrar 3 textos de Paulo. Romanos 5, verso 1. Abra sua Bíblia. Veja, por favor, procure aí seu texto bíblico, coloque seus olhos na Bíblia e veja. Romanos 5, versos 1 e 2. Portanto, Paulo diz, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Você quer ter paz com Deus? Coloque a sua fé naquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Até então, você não está em paz com Deus, você é inimigo de Deus, diz a Bíblia. Só está em paz com Deus todos aqueles que depositaram sua fé em Jesus Cristo como Senhor. O segundo texto é Filipenses capítulo 4, versos 4 a 9. O primeiro texto, Romanos 5, versos 1 e 2, tratou da nossa paz com Deus. Esse texto vai tratar da paz que vem de Deus e acalma a consciência e o coração das pessoas que agora estão reconciliadas com Deus. Você já teve a experiência? Você está precisando se reconciliar com alguém, e enquanto você não se reconcilia com essa pessoa, de algum modo, sua alma não sossega. Não é assim? Imagina o ser humano criado por Deus, em rebeldia contra Deus. A consciência jamais sossega. Primeiro você faz as pazes com Deus por meio da fé em Jesus Cristo. E depois, Filipenses 4, verso 4, alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. Que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem. Lembrem-se de que o Senhor virá em breve. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez em Cristo. Então, vocês experimentarão a paz de Deus. Você quer paz? Faça o que Paulo disse, do verso 4 ao verso 6. Alegre-se, não ande ansioso, leve tudo a Deus em oração, agradecendo principalmente por tudo que Deus já fez por nós, na vida e na obra de Jesus Cristo. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento, e que guardará seu coração, sua consciência, sua mente em Cristo Jesus. Paz de Deus.
E ele vai terminar no verso 9 falando que o Deus da paz estará com vocês. Paz com Deus, paz de Deus. Paz com o próximo, começando no seu lar. O terceiro texto é Efésios 2,14. Efésios 2,14. Porque Cristo é nossa paz. E paz agora, Paulo empregará no sentido de relacionamentos interpessoais. Em Romanos 5, ele empregou paz no sentido de paz com Deus. Em Filipenses 4, ele empregou paz no sentido de paz de Deus na mente, na consciência, no coração. E agora, em Efésios 2,14, paz será empregada no sentido de paz com os outros. Porque Cristo é a nossa paz. Ele uniu judeus e palestinos. Ele uniu russos e ucranianos. Ele uniu você e seu parente com quem você não conversa faz tantos anos. Se vocês estiverem em Cristo. Ele uniu judeus e gentios em um só corpo ao derrubar o muro de inimizade que nos separava. Verso 15. Promovendo a paz ao criar para si desses dois grupos inimigos uma nova humanidade. A igreja, gente. A igreja. Assim Cristo os reconciliou com Deus em um só corpo, a igreja, por meio de sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. O mundo está perdido. E Cristo é a nossa única esperança de paz. Paz com Deus. Paz de consciência diante de Deus. E paz uns com os outros. Nesta manhã, neste ponto da mensagem, seria tão importante se você fosse sincero diante de Deus e admitisse: Deus, parece que eu nunca fiz as pazes com o Senhor. E nesta manhã, aqui e agora, eu me rendo, eu me arrependo, eu recebo Jesus Cristo como justiça, eu faço as pazes com o Senhor, eu quero fazer as pazes com o meu próximo, eu quero viver em paz com o Senhor, comigo mesmo e com o próximo. Esse é o Evangelho. Foi isso que Paulo saiu pregando em todas as igrejas. Lembra que eu te falei que ele pregou lá em Troade e a gente ficava querendo saber o que ele pregou? Ele falou de coisas como essas que eu acabei de dizer. Por isso que você pode achar, mas pastor, o que isso tem a ver com o texto que o senhor leu? Tem a ver com a mensagem que Paulo sempre pregava por onde ele passava. E ele pregou em Troade até meia-noite, falando de coisas, por exemplo, como essas. Paz com Deus, paz de Deus, paz com o próximo. O mundo está perdido e a única esperança de paz é Jesus. Para você ter uma ideia do estado de guerra em que a gente está vivendo, tome nota destes dados sobre o mundo e sobre o Brasil. Jornal Estadão, setembro deste ano. Ouça o que eu colhi de informação. Só em 2022 foram registrados 55 conflitos em 38 países, sendo que 8 deles são considerados guerras, em que há mais de 1.000 mortes relacionadas por ano. As 8 guerras de 2022 foram na Etiópia, na Ucrânia, na Somália, no Iêmen, em Burkina Faso, Mali, Mianmar, Nigéria e agora Israel. Mais de 2.000 mortos do lado de Israel no momento, e provavelmente o mesmo número do lado de lá.
A revista Exame, em julho deste ano, publicou no Brasil, em 2022, escuta essa. Sabe quantas pessoas morreram no Brasil em 2022, vítimas de mortes violentas? 47 mil pessoas. Se isso não é um estado de guerra, o que é? Em 12 meses, 47 mil mortes violentas no Brasil. Jornal Popular, agosto desse ano, o número de crimes violentos em Goiás é o seguinte: no ano de 2021, 1.863 pessoas morreram violentamente. 2022, 1.780 pessoas. Goiânia registrou 138 homicídios em 2022 e 170 em 2021. Isso é guerra. Não se sai matando 138 pessoas. Agência Cora Coralina de Notícias, julho de 2023. Atualmente, Goiás não tem cidade entre as 50 mais violentas do país, graças a Deus. Mas Goiânia ocupou o 21º lugar no ranking das cidades mais violentas do Brasil, lá em 2013. E li que Aparecida de Goiânia, em 2013 e 2014, ocupava a 29ª posição das cidades mais violentas do mundo. Isso é guerra. O mundo está perdido. E se você que recebeu o Senhor Jesus Cristo como Salvador e Senhor, se você se diz cristão, evangélico, batista, reformado, você tem de desejar ser usado por Deus para a redenção deste mundo. É seu dever. Não existe opção alternativa a esta para um cristão nascido de novo. Não existe alternativa para a nossa missão, que é batalhar para a redenção deste mundo perdido. Porque o próprio Filho do Homem veio para buscar os perdidos. Você tem que batalhar por isso na sua casa, na sua família, do outro lado da rua, do outro lado do mundo. Você não pode se dar ao luxo de achar que a maior de todas as guerras em andamento não tem nada a ver com você. Tem. A questão, portanto, passa a ser a seguinte: como agir para transformar o mundo? Qual deve ser a estratégia? Ora, como a estratégia para se transformar profundamente este mundo não mudou, o que nós temos a fazer é olhar para as páginas de Atos dos Apóstolos, como temos feito. Já há 74 mensagens estudando este livro. O plano foi dado pelo próprio Jesus. Qual foi o plano que Jesus deu para a gente mudar o mundo? Qual foi? A grande comissão. Mateus 28, 19 a 20. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora note o seguinte: é parte da grande comissão a educação teológica. Por isso que nós temos prédio de educação cristã. Para que gastar dinheiro com isso? Vamos fazer missões. Quem te disse que um prédio de educação cristã não é parte da grande comissão? Afinal, onde você vai sentar crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, para poder ensinar esses novos discípulos a obedecerem a todas as coisas que Jesus nos ordenou? É parte da grande comissão a educação teológica.
E por não haver educação teológica, o estado da igreja evangélica é tão vergonhoso. Vão, façam discípulos de todas as nações, do outro lado da rua, do outro lado do mundo. Batize essas pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Insira essas pessoas numa igreja local e ensinem elas. Pregação, estudos, pequenos grupos, discipulado 1 a 1. Essa estratégia de Jesus, ou melhor, essa missão de Jesus, mais do que dica, essa missão entregada por Jesus para mudar o mundo, ela é desembrulhada, como eu tenho dito ao longo do livro de Atos, ela é desembrulhada no livro de Atos. Se você quer entender como os apóstolos cumpriram a grande comissão, você tem que começar a ler Atos. E Paulo é o principal personagem humano na execução dessa estratégia. Quando a gente lê Atos 20, de 1 a 17, como fizemos no início, é Paulo cumprindo a grande comissão. Encorajando crentes. Porque igrejas com membros desencorajados não cumprirão a grande comissão. Sem exagero de palavras, gente, deixa eu dizer algo que a maioria dos grandes intelectuais que conhecem a história afirmam. Sabe qual foi o maior homem do Ocidente? Não estou falando de Jesus, é óbvio, ele é o maior homem do universo. Sabe quem foi o maior homem do Ocidente, no sentido de que mais causou transformações no Ocidente e em diversas partes também do Oriente? O apóstolo Paulo. E o documento de Paulo que mais influenciou a história é a carta aos Romanos. Carta esta que ele escreveu durante aqueles 3 meses que ele ficou na Grécia, sobre os quais a gente acabou de ler em Atos 20. O apóstolo Paulo, com o fruto do seu trabalho, inclusive nas cartas que ele escreveu, cartas canônicas, mudou o mundo como poucos homens conseguiram. Agora deixa eu te dar um pequeno relatório do que Paulo não tinha e a gente tem, mas a gente não muda o mundo. Mas Paulo mudou. Olha o que Paulo não tinha. Paulo viveu numa época antes dos aviões a jato, dos aviões particulares, que os influencers da vida sentam e ficam comendo bis. Paulo não tinha isso. Paulo não tinha carros. Paulo não tinha sequer rodovias pavimentadas. Paulo tinha que ir a todos os lugares a pé, não tinha nenhuma bicicleta cargueiro, a pé. Quando muito, montado no lombo de burros e jumentos, ou em barcos a remo, navios à vela, nenhum dos quais rápidos o bastante para os padrões contemporâneos. Eu acho que agora vai dar sinal, vai cair a ficha para você. Paulo não tinha smartphone para ligações. Quando você está preocupado com um filho, o que você faz? Você corre, liga para ele, manda um WhatsApp. Quando Paulo estava preocupado com alguma igreja, ele mandava Tito e demorava meses para receber resposta. Paulo não tinha smartphone para ligações, para videochamadas, para mensagens de WhatsApp. Paulo não tinha como se comunicar, conversar ou corresponder mais rapidamente com os líderes que organizou, igrejas onde ele organizou em várias partes do Império Romano. Pense comigo.
Paulo não conseguia sequer comunicar com alguém do outro lado da mesma cidade, sem ter que se mover. Se ele estivesse em Campinas e quisesse falar com alguém lá no setor universitário, ele teria que atravessar a cidade a pé ou de jumento, torcendo, para encontrar a pessoa em casa, porque senão ele perderia a viagem. Você tem noção do que é isso? Paulo não tinha computador, Paulo não tinha e-mail, Paulo não tinha Facebook, Instagram, WhatsApp, Zoom, Google Meet, ou qualquer outra ferramenta moderna que pudesse facilitar a comunicação com as pessoas, ou a promoção do Evangelho, para piorar. Paulo passou grande parte dos anos do ministério dele na cadeia, incapaz de circular livremente. Paulo enfrentou forte oposição, tanto de fora quanto de dentro da igreja. No entanto, depois de 20 ou 30 anos de ministério, Paulo deixou um impacto duradouro no mundo, não apenas no tempo dele, mas em todos os tempos e até hoje, e será assim até Jesus voltar. Como é que Paulo foi capaz? Qual foi a estratégia de Paulo para mudar o mundo? Muito, gente, muito do que Paulo foi capaz de realizar, escute bem o que eu estou dizendo, se explica pela providência soberana de Deus na vida dele e através da vida dele. Eu tenho consciência disso. Porque Paulo mesmo ensinou que Deus concedeu a cada um vários dons e medidas de fé. Romanos 12, de 3 a 8, 1 Coríntios 12. Deus mesmo deu a cada um vários dons e medidas de fé. Assim, e aqui cabe uma palavra de conscientização, mesmo que sejamos todos tão fiéis quanto Paulo foi ao Senhor, nós vamos experimentar resultados diferentes nas ações ministeriais individuais. Portanto, seria errado nos condenarmos porque não vemos os mesmos resultados que Pedro viu no sermão em Pentecostes. Paulo viu ao longo do seu ministério, Jonathan Edwards viu, Charles Spurgeon, Hudson Taylor e tantos outros viram nos seus dias. A gente não se culpa por não conseguir tanto, ainda que façamos o que eles fizeram ou ainda mais, por causa das tecnologias ao nosso dispor. Nós não nos culpamos, nós nos inspiramos. É possível sim buscar, e até é recomendável que a gente busque aprender com Paulo a respeito da estratégia e absorver os princípios bíblicos que nortearam o ministério de Paulo, a missão dele no cumprimento da grande comissão, e procurar aplicar esses princípios, essas estratégias às nossas próprias vidas, igreja, quaisquer que sejam os dons e a vocação que Deus tenha dado a nós individualmente. Dentro do que Paulo fez, cumprindo a grande comissão, nesta manhã eu quero destacar o seguinte: o amor que Paulo tinha pela igreja local. Eu já disse isso, nós já vimos isso. Paulo mesmo nunca deixou de dar relatório da vida dele para as igrejas que o apoiavam e para a igreja que o enviou em Antioquia. Não se pode deixar de notar que no centro da estratégia de Paulo, você não pode deixar de notar isso. No centro da estratégia de Paulo não estavam agências missionárias, por mais que elas sejam importantes, como temos na nossa convenção. Mas escuta o que eu estou te dizendo. Na estratégia de Paulo, não existia agências missionárias. Não existia essa de um homem sozinho, enviado por Deus.
existiam igrejas. O amor inabalável de Paulo pela igreja, por igrejas locais. Você não pode deixar de notar e de adotar o compromisso inabalável de Paulo de organizar, de estabelecer, de fortalecer igrejas locais. Isso é tão importante na época em que a gente vive, quando as pessoas dão a mínima para igrejas, porque elas dizem, não, o importante é eu e Deus estamos bem. Por mais que se digam o contrário, Paulo mudou o mundo por causa do amor que ele tinha, do compromisso que ele assumiu de organizar, de estabelecer e de fortalecer igrejas locais. Paulo tinha conhecimento de que o próprio Cristo prometeu edificar a sua igreja. Paulo sabia que Cristo edificaria a igreja sobre a rocha da fé apostólica confessada pelos cristãos, e as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Mateus 16, 16 a 18. Paulo sabia disso. Como ele sabia? Paulo conhecia a grande comissão. Paulo, o que fez então? Paulo viajou pregando o evangelho, organizando os novos crentes em reuniões, assembleias ou congregações nas igrejas locais. E escutem o que eu vou dizer agora. Inicialmente, essas reuniões de igrejas, essas assembleias, essas congregações eram feitas em casas, porque eles não tinham lugar maior apropriado, sequer eram permitidos ter, eles não tinham licença para construir um templo cristão. Eles não podiam fazer. E aí eles se reuniam em casas. E deixa eu te dizer uma coisa, quando você lê igreja reunida em casas, você não está lendo sobre células. Você não está lendo sobre pequenos grupos, como hoje a gente concebe essas coisas. Ponha isso na sua cabeça. Não existe igreja em células de células. Existe igreja. Que é igreja quando reunida em assembleia, como estamos exatamente aqui e agora. Casas que abrigavam gente no Novo Testamento não eram PGMs, não eram células, eram igrejas reunidas, onde eles partiam o pão, ceia do Senhor e celebravam o culto. Onde Paulo chegava, cumprindo a grande comissão, ele organizava as pessoas em igreja. A reunião da igreja é mais importante do que pequeno grupo, do que MCM, do que reunião de homens, do que embaixador do rei, do que mensageiro do rei, do que qualquer outro departamento. Uma igreja pode não ter nada disso, mas ter o culto público. Ela é igreja. Mas se uma igreja tiver tudo isso, como muita gente valoriza muito mais MCM, reunião de homem, pequeno grupo, célula, embaixador, mensageira, tem gente que tem carteirinha dos embaixadores e das mensageiras lá de 1472, mas não frequenta o culto. Isso não é igreja, de acordo com o Novo Testamento. Uma igreja pode ter nada, nenhum departamento, mas se ela tem o culto, e a partir do culto, ela se organiza para cuidar uns dos outros durante a semana. Era isso que o Novo Testamento tinha como igreja, nas casas, e onde Paulo chegava, ele organizava isso. Agora veja, o pastor Leandro não está pregando contra a MCM, contra embaixador, vocês entenderam? Não é nada contra. É que você não pode dar mais valor a isso. Isso não pode ser a prioridade da sua semana. Se você tem passe de ônibus para vir num programa da igreja, venha no culto matutino. Isso é ser igreja. Essas igrejas que Paulo organizava em casas,
Elas evangelizavam as próprias áreas onde estavam inseridas. Essas igrejas, ainda que pequenas, como vimos no caso de Éfeso, elas já tinham presbíteros no plural, diáconos no plural, como lemos em Filipenses. Quem é que organizou o primeiro corpo diaconal em Filipos? Quem foi? Lucas. Lucas era o pastor lá. Foi ele que organizou o primeiro presbitério, bispos de Filipos, que é a mesma coisa para presbítero e pastor. Foi ele que organizou o primeiro corpo diaconal em Filipos. Essas igrejas, elas evangelizavam as próprias áreas, e as áreas além, elas treinavam homens e enviavam novos missionários, obreiros, para evangelizar e plantar novas igrejas em outras áreas, para que o processo fosse multiplicado ininterruptamente até Jesus voltar. Paulo fez isso em Éfeso. Você se lembra, nós gastamos tantas semanas estudando Paulo em Éfeso. Éfeso foi o centro de operações durante a terceira viagem missionária de Paulo. Foi isso que estudamos em Atos 19. Paulo fez isso em Éfeso para que depois de quase 3 anos naquela base estratégica, naquela embaixada do reino na Ásia Menor, a igreja de Éfeso, Paulo ficou ali quase 3 anos para que toda a Ásia Menor, que hoje é o oeste da Turquia, ouvisse a palavra do Senhor. E eles ouviram, como a gente leu em Atos 19:10. A palavra triunfou em toda a Ásia. Mas qual era a base de Paulo? A igreja em Éfeso. Aliás, só para facilitar a sua leitura da Bíblia, foi durante os 3 anos que permaneceu em Éfeso, com a colaboração de auxiliares, que naquele tempo, em Éfeso mesmo, Paulo treinou. Quais eram esses auxiliares? Outros nomes bonitos: Epáfras, Tíquico, Trófimo, Filemon, Arquipo. Foi com esses auxiliares e outros que o apóstolo organizou, durante o tempo que ele estava em Éfeso, igrejas nas cidades de Colosso, Laodiceia, Hierápolis. Você pode ler isso em Atos 20, Colossenses 1, Colossenses 4, Efésios 6, Filemon versos 1 e 2. Os estudiosos dizem que foi durante esses quase 3 anos em Éfeso, capital da Ásia Menor, que Paulo e colaboradores treinados ou acompanhados por ele mesmo, Paulo organizou pelo menos as 7 igrejas que são mencionadas em Apocalipse capítulo 2 e 3. Você tem noção? Ele está cumprindo a grande comissão. E onde ele chega, ele organiza crentes em igrejas que se reúnem em casas, porque não tinham como ter templos. Ele faz isso em Éfeso, ele faz isso em Colossos, ele faz isso em Esmirna, em Pérgamo, em Tiatira, em Sardes, em Filadélfia, em Laodiceia e tantos outros lugares. Por quê? Porque Paulo amava a igreja. Paulo era obstinado no seu compromisso com igrejas locais, com pessoas reais. Ele cita nome dessas pessoas no capítulo 16 de Romanos. Ele tinha conhecimento que fulano, cicrano, beltrano já não estavam em tal igreja, mas estavam na igreja de Roma. E ele, quando escreve, terminando os Romanos, ele manda instruções, nomes. Ele conhecia, ele amava gente. O mesmo Paulo, que um dia perseguiu a igreja com todo o ódio do coração dele. O mesmo Paulo que perseguiu a igreja até com violência, e como nós lemos em Atos, em 1 Timóteo 1,13, ele perseguiu a igreja com ânsia de matar os cristãos. Mas ele foi constrangido pelo amor de Cristo, por ele e pela igreja. 2 Coríntios 5,14.
Ele foi constrangido por esse amor. Amor que fez Jesus Cristo entregar a própria vida, Efésios 5:25, pela igreja. E esse mesmo Paulo achou uma razão para continuar vivendo. E a razão de Paulo é a que eu quero que você tenha, independentemente se você é presidente da república, diarista, autônomo, servidor público ou o que for. Arrume a seguinte ambição apostólica para viver: amor pela igreja. Demonstrar e derramar amor à igreja do Senhor, que é a única esperança para a paz com Deus e entre as nações. Esse amor de Paulo pela igreja não era assim de modo genérico, institucional, como muitas vezes, na verdade, muitas pessoas fingidamente dizem: eu amo a minha igreja, eu amo a igreja. Mas conhece ninguém? Que mentira é essa, dizer que se ama a igreja? Conhece ninguém? Relaciona-se com ninguém? Importa-se com ninguém? Sequer é assíduo nos cultos? E aqui uma palavra para você que deixou outra igreja e graças a Deus veio para estar conosco. Que história é essa de passar, já chegar quase a ano, e você não terminar o curso de membresia para se tornar membro? Que história é essa? Isso não é amor pela igreja. Pode ser amor por uma doutrina desencarnada, o que não há fundamento algum no Novo Testamento para isso. Tem gente que gasta mais tempo fazendo live e chamada no Instagram e postagem no Instagram do que lendo a Bíblia ou estudando para concluir o curso de membresia. Que amor é esse que você diz ter pela igreja? Gente que só frequenta, gente que só consome e some. E aí quando de repente dá um troço assim de arrependimento, de culpa, aí volta por um tempo, e aí toma uma ceia, e aí escuta um sermão, e aí some. Que amor é esse pela igreja? Desculpa, eu estou sendo honesto para te acordar em amor. Isso não é amor. Isso é um transe reformado. Isso não é amor. Olha para a vida de Paulo. Não era assim para Paulo. Para Paulo, a igreja tinha rostos. Por exemplo, olha o que ele escreveu aos Filipenses. Filipenses 1:3. Olha o que ele escreveu. Todas as vezes que penso em vocês, Filipenses, e Lucas tinha cuidado daquele povo. Olha a importância de um pastor, um insight que me deu agora. Olha a importância de um pastor comprometido com Cristo e com o verdadeiro evangelho. A igreja de Filipos foi a igreja que mais cuidou de Paulo, inclusive com dinheiro. Mas quem foi o pastor deles nos primeiros anos? Lucas. Ô meu povo, quando chegar o tempo de eu ir embora, queiram alguém muito melhor do que eu. Olha a importância de um pastor na formação de uma igreja. Lucas cuidou dos filipenses, que amavam Paulo de paixão. Filipenses 1:3, todas as vezes, Paulo escrevendo, que eu penso em vocês, eu dou graças a meu Deus. Sempre que eu oro por vocês, eu peço por todos vocês com alegria, pois vocês são meus cooperadores na propagação das boas novas, desde o primeiro dia até agora. Olha o amor de Paulo. Verso 8. Deus sabe do meu amor por vocês e da saudade que eu tenho de todos vocês.
com a mesma compaixão de Cristo Jesus. O amor de Paulo pela igreja tinha rosto, tinha gente. Como é triste ver membro antigo de igreja, congregando em igreja e dizendo, não quero nem mais saber não, tem tanta gente lá que eu nem conheço mais. Não faz isso não. O reino de Deus é composto de gente nova, que Deus mesmo traz, dia a dia o Senhor mesmo ia acrescentando. Esse amor por eles, pela igreja, era razão para Paulo ainda continuar vivo. Se você perguntasse assim, Paulo, você quer morrer, ou você quer ir para Cristo, você quer ficar? Ele te diria, como ele escreveu aos Filipenses 1, 23 a 25, eu estou dividido entre os dois desejos, eu quero partir e estar com Cristo, que é muito melhor, contudo, por causa de vocês, a igreja, é importante que eu continue a viver. É por isso que eu quero ainda continuar vivendo, por causa de vocês. Ciente disso, estou certo de que continuarei vivo para ajudar todos vocês a crescer na fé e experimentar a alegria que a fé em Cristo traz. Por que você ainda quer estar vivo? Para comprar um carro novo, para ter uma casa, para casar, ter filho, ótimo, bênção. Mas que tal priorizar o povo de Deus, os eleitos de Deus que precisam ser alcançados, batizados, inseridos na igreja, discipulados, ensinados? Plante a sua igreja, a vida na sua igreja, e a partir dela, construa a sua vida. Esse é o chamado do Novo Testamento. Mas a gente faz o inverso, a gente cria filho para estudar, para passar na melhor faculdade, aí ele passa lá na USP, e não tem igreja, e abandona a igreja, e casa com ímpio. Mas meu filho é muito bom, minha filha é muito boa. Eu tenho pena de quem acha isso. Plante a sua vida ao redor de uma igreja saudável, nela, e floresça a partir de lá. Do que vai te adiantar sair com um diploma da Unicamp, sem igreja, sem Cristo, sem amor pelo povo de Deus? Paulo dizia assim, para mim o viver é Cristo. Filipenses 1, 21. E sabe o que significava isso? Viver é Cristo. Para mim, o viver é glorificar a Cristo, servindo o evangelho da cruz de Cristo aos eleitos de Deus, salvando eles, inserindo eles na igreja, batalhando para vê-los edificados, alegres e satisfeitos em Cristo, multiplicando discípulos. Você tem dúvida de que viver, para Paulo, quando ele dizia, para mim viver é Cristo, você tem dúvida de que é isso que eu descrevi? Deixa eu te ler 2 versículos, Atos 20 e 24, de Paulo. Paulo diz assim, mas minha vida, Atos 20 e 24, não vale coisa alguma para mim viver é Cristo. Então ele desembrulha, o que é viver? Cristo. A minha vida não tem valor algum, a menos que eu use a minha vida para completar minha carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus. Qual é essa missão? Qual é essa carreira, Paulo? Dar testemunho do Evangelho, da graça de Deus. Tito 1, verso 1. Paulo, desembrulha para nós, o que significa viver é Cristo para você? Tito 1, verso 1. Eu, Paulo, escravo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta. Fui enviado para fortalecer a fé dos eleitos de Deus. Fortalecer a fé dos eleitos de Deus e ensinar-lhes a verdade, para mostrar como viver uma vida de devoção. Paulo amava a igreja. Quando ele dizia, para mim o viver é Cristo, não tem como se olhar para a vida de Paulo e desconectar isso
da comunhão e da vida dele entregue, assim como Cristo entregou pela igreja. Paulo amava a igreja. 2 Coríntios 3:2, vocês mesmos são nossa carta, escrita no nosso coração, para ser conhecida e lida por todos. 2 Coríntios 7:2, peço-lhes que abram o coração para nós. A igreja de Corinto, que ele organizou, que ele fundou, tinha fechado o coração para ele. E ele diz, abra o coração para nós. Ele está implorando, um homem desse, um ancião, implorando, abra seu coração para nós. Nós não prejudicamos ninguém. Nós não desencaminhamos ninguém, nós não nos aproveitamos de ninguém. E eu não estou dizendo isso para condenar vocês. Eu já lhes disse que vocês estão no nosso coração, estamos juntos, seja para morrer, seja para viver. Paulo, se mandasse um WhatsApp, ele mandava assim, estamos juntos. Tenho muita confiança em vocês, e de vocês tenho muito orgulho. Paulo amava a igreja. Ele vai dizer em 2 Coríntios 11, de 23 a 27, que por causa da igreja ele foi apedrejado, surrado, quase morreu naufragado, perseguido por falsos irmãos, passou frio, passou fome, passou carestia. Mas sabe o que fazia ele perder o sono? Como eu me identifico com Paulo aqui? Sabe o que faz um pastor perder o sono? Abra sua Bíblia em 2 Coríntios 11, 28. Além de todo o sofrimento físico que ele tinha descrito até aqui, ele diz, para mim, sobre mim, pesa diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu também não me sinta fraco. Quem se deixa levar pelo caminho errado, que a indignação não me consuma. É isso que tira um sono de um pastor. A fraqueza dos outros, os descaminhos dos outros. Paulo amava a igreja. Como Paulo sofria quando alguém abandonava o barco. Paulo sofreu quando João Marcos desistiu e voltou para Jerusalém, abandonando a grande comissão. Paulo sofreu quando ele brigou com Barnabé por causa da segunda chance que Barnabé queria dar para João Marcos. E eles romperam, Paulo e Barnabé rompidos. Ele sofreu com isso, ele sofreu quando Demas abandonou ele porque amava mais as coisas do mundo. Paulo sofreu quando deixou Trófimo doente em Mileto e seguiu viagem para Jerusalém, deixando Trófimo doente. Paulo sofreu por causa da língua venenosa de Alexandre o latueiro. Paulo sofreu muito. Sofreu por amor à igreja, e por isso ele escreve Colossenses 1, 24. Alegro-me quando sofro por vocês no meu corpo, igreja, pois participo dos sofrimentos de Cristo, que continuam em favor de seu corpo, a igreja. E sabe o que Paulo fazia? Paulo não colocava na conta de ninguém que o abandonava. 2 Timóteo 4,16. As marcas das surras que ele levou, ele não atribui a diácono, ele não atribui a presbítero mal, ele não atribui a membro de igreja. As marcas da surra, ele não atribui nem aos judeus. Ele diz, eu trago no corpo as marcas de Cristo. Paulo amava a igreja. Paulo encarnou o que o salmista disse no Salmo 16, versos 2 e 3. Se lembra? Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo senão a ti. Quanto aos santos que há na terra, eles são os notáveis nos quais tenho todo o meu prazer. O salmista diz, duas coisas eu amo de paixão nesta vida, meu Deus no céu e minha igreja na terra.
meu Deus no céu e meu povo na terra. Os justos. A respeito dos filipenses, Paulo escreveu: amo vocês e anseio vê-los. Filipenses 4:1. Aos colossenses ele falou a mesma coisa. Depois você lê. Colossenses 2, de 1 a 3, 1 Tessalonicenses 2, 19 a 20, 1 Tessalonicenses 3, de 6 a 10, esse amor de Paulo pela igreja, esse compromisso de Paulo com todas as igrejas é o que nos traz a Atos 20, de 1 a 17, que nós vamos estudar na semana quando voltarmos a Atos. Eu concluo com 4 perguntas. Você já se reconciliou com Deus por meio de Cristo? Na conversão é que começa a paz. Paz com Deus e paz na consciência. Você de fato se arrependeu e creu. Arrependeu do pecado e creu em Jesus como Salvador e Senhor. Você faz as pazes com Deus. E paz de consciência. Eu e meu Deus estamos bem por causa do que Cristo fez por mim. Segunda pergunta. Você já se reconciliou com o povo de Deus na igreja de Cristo? Isso é membresia de igreja. Porque é na comunhão da igreja que se aprende a fazer as pazes com o outro. Paulo definiu o amor no meio de uma briga de crentes em Corinto. E se você quer aprender como amar seu parente, seu cônjuge, sua futura esposa ou marido, você tem que aprender a ser um bom crente. Bons crentes serão bons cônjuges. Ponha isso na sua cabeça. Bons crentes serão bons cônjuges. Porque bons crentes entendem o que Paulo escreveu aos Coríntios: o amor é paciente e bondoso. Quem não quer um cônjuge assim? Mas o nego é brigão na igreja, o nego é crítico na igreja. Adivinha como ele vai ser quando você casar com ele? O amor não é ciumento, não é presunçoso, não é orgulhoso, não é grosseiro. Não exige que as coisas sejam à sua maneira, não é irritável, não é rancoroso, não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste do irmão. Paulo está falando isso para a igreja, nunca desiste do outro. O amor nunca perde a fé, o amor sempre tem esperança, sempre se mantém firme. Ou seja, é sendo um bom crente na igreja que você aprende a ser um bom marido, uma boa esposa, um bom amigo. Ame a sua igreja. Você já se reconciliou com o povo de Deus na igreja de Cristo? Você que tem pensado em se juntar a nós, eu imploro a você, com amor nesta manhã, conclua o curso de novos membros. Seja assíduo, nós vamos começar o recadastramento agora, a partir do próximo domingo no máximo. A gente estava finalizando algumas coisas. E que mensagem oportuna para este momento, para você se recadastrar e nos ajudar a ir atrás de quem está longe. E não apenas pedir, vai lá recadastrar, não é isso. Volte a congregar. A gente quer que todos se recadastrem com o compromisso de congregar. Mas quem não quer congregar, não tem que recadastrar. Você já reconheceu que a única esperança, a receita para mudar o mundo é o Evangelho pregado e encarnado na comunhão de igrejas locais? A nova humanidade é a igreja. Então, nesta manhã, meu apelo é que você se converta a Jesus Cristo. Torne-se membro da igreja de Cristo, uma igreja local. Pense bem. Vou arrumar um namorado de outra igreja. Converse sobre isso, isso é sério. Doutrina pode dar problema no casamento. A hora de conversar sobre doutrina e ver se vocês conseguem é agora.
Onde nós vamos congregar? Onde nós vamos plantar nossa vida? Onde nós vamos criar nossos filhos? Qual é a base doutrinária para as crianças? Que tipo de famílias a gente vê ao redor nessa igreja? Que tipo de pregação tem esse púlpito? Que tipo de comunhão se busca cultivar nessa igreja? Você precisa levar isso a sério, não é só buscar uma igreja. Jesus, Jesus, Jesus. Para trás de mim, Satanás, um troço desse. Sermão pequenininho forma crente anão. A história da igreja prova isso. Eu não prego 1h15, como já é, à toa. É cansativo para mim. Não pensa você que não é. Eu termino isso aqui exausto, talvez mais do que você que me ouviu. É muito mais difícil preparar um sermão de 9 páginas do que se eu preparasse um de 4. Mas eu acredito que, contrário a tudo que é verdadeiro aí fora, a nossa mente só consegue se concentrar em 13 minutos no máximo. Eu sei disso, mas o meu papel, o papel da sua igreja, é espichar você, fazer um alongamento, um RPG da sua memória. Um esticamento, ajudando você a se concentrar, a pensar, a ler, a refletir. Esse é o nosso papel, igreja. Eu sei, pastor, você fica aí, 15 minutos, ninguém te ouve mais. Problema de quem está dormindo, eu espero que acorde e não pereça. É isso que a gente está fazendo aqui. Sermão pequenininho forma anão. Sermão sem Bíblia, sem teologia, forma heresia. Converta-se a Cristo, torne-se membro de uma igreja de Cristo, uma igreja local. E se você entende, essa é a minha igreja, essa vai ser a igreja para a minha família, faça, vá até o fim, conclua e vista a camisa. A gente não tem que ficar aqui apelando todo domingo, vai lá inscrever para o dia da família. Você está achando que a gente está fazendo isso porque a nossa igreja entende que a gente é colônia de férias para membro? Não, isso é para cultivar comunhão. Que tristeza a gente ter que ficar apelando aqui desde o primeiro domingo. Vai lá inscrever para os casais, vai lá inscrever, vai lá inscrever, vai lá inscrever. Quando vai lançar um filme novo, você corre lá e compra adiantado os ingressos. Que vergonha para você. Coloque os seus dons, coloque os seus talentos a serviço do corpo, a serviço da igreja local. Proclame com vida e com voz o Evangelho, porque essa é a receita para mudar o mundo, é a igreja de Jesus Cristo. Oremos. Ó Pai, pega esses 5 pães e 2 peixinhos, multiplique, mate a fome, salve vidas, alimente os santos, fortaleça essa igreja, Pai. Como eu sou fraco, incapaz. Ó Deus, faça muito mais do que eu consigo pedir ou imaginar, conforme o seu poder que opera em nós. Opere na 2ª Igreja Batista em Goiânia, em seus membros, naqueles que dia a dia o Senhor for acrescentando. A consciência de que esse mundo está perdido. Perdido não apenas porque parece não ter esperança, perdido porque sem Cristo já estão todos condenados. Faça-nos criar um estilo de vida com essa consciência. Uma igreja com essa consciência. Um povo com essa consciência. Aqueles que o Senhor mesmo chama a salvação nesta manhã, ó Deus, salve os teus cordeiros,
Aponte-os para a cruz de Cristo, ó Espírito de Deus. Convença-os do pecado, da justiça e do juízo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação, o encorajamento do Espírito estejam sobre nós, sobre o teu povo aqui espalhado pela terra. Em nome de Jesus.